E se a culpa que te consome não for erro, mas lembrança de que você ainda tem alma, o que aconteceria se Deus não estivesse em silêncio, e sim você em ruído demais para ouvi-lo? O homem moderno não perdeu a fé. Ele apenas a trocou por Wi-Fi. Agostinho acreditava que o pecado nasce da vontade. Então pergunto, de quem é a culpa pela sua prisão digital? Você busca prazer ou perdão? O paraíso foi substituído pelo sucesso e o inferno pela comparação. Se o pecado é o afastamento de Deus, talvez o seu seja a distração constante. O mundo promete liberdade, mas Agostinho sussurra: vocês são escravos dos próprios desejos. Já percebeu como a culpa moderna não vem de errar, mas de não ser suficiente? Talvez o pecado original tenha evoluído e agora se chame ansiedade. Agostinho, o santo que já foi pecador, entendia a alma humana como um campo de guerra. De um lado, o espírito que busca o eterno. Do outro, a carne que deseja o instante. Essa tensão nunca desapareceu, apenas ganhou novas máscaras. Hoje, o pecado não é roubar ou mentir, é ser irrelevante. O novo inferno não cheira a enxofre. Ele brilha em telas, pisca em notificações e te lembra a cada segundo de quem você ainda não é. A culpa, que antes era confissão, agora é comparação. E a fé, que antes era entrega, virou algoritmo. Agostinho dizia: o coração do homem está inquieto enquanto não repousa em Deus. Mas quem, em 2025, ainda repousa em algo? Vivemos inquietos. Não porque buscamos Deus, mas porque não suportamos o vazio de não tê-lo. Para Agostinho, o homem caiu quando trocou Deus por si mesmo. Hoje, essa queda é celebrada. Chamamos de autenticidade, autoexpressão, ser sua melhor versão. Mas o ego moderno é um bezerro dourado atualizado. Um ídolo com conta verificada. A fé virou performance. A oração virou hashtag. E o pecado virou marketing. Não se trata de religião, trata-se de direção. Você acredita em Deus ou apenas acredita em si porque isso é mais confortável? Agostinho via a fé não como um refúgio, mas como uma batalha. A guerra entre o querer e o dever, entre o prazer e a consciência. E essa guerra, agora, é travada dentro de cada mente que tenta parecer feliz. Vivemos a era da confissão pública e da absolvição vazia. Você erra, pede desculpa no Instagram, é cancelado e dias depois volta como se nada tivesse acontecido. Mas dentro, no subterrâneo da alma, nada muda. Agostinho acreditava que a culpa era o lembrete da presença divina. Hoje tentamos silenciá-la com entretenimento, com dopamina, com slogans de positividade tóxica, mas ela continua ali, não por moralismo, mas porque a consciência humana sabe quando trai a própria essência. O homem moderno não teme o inferno. Ele teme o espelho. Agostinho travou a mesma batalha que você trava todos os dias. Ele buscava prazer, sucesso, reconhecimento, até entender que tudo era pó. O mesmo pó que cobre o brilho das promessas modernas. Carros, corpos, curtidas, status. Nada disso salva. Tudo isso distrai. E é nesse ruído que a fé morre. Não porque Deus se foi, mas porque você parou de procurar. O mundo atual não precisa de demônios. Ele já tem distrações suficientes. E se o pecado original era a desobediência, o pecado moderno é o esquecimento. Esquecemos de quem somos, do que buscamos e do porquê sofremos. Agostinho diria que o homem contemporâneo vive debaixo de uma nova teologia, a do desejo. Tudo o que você consome é liturgia. Tudo o que você posta é oração. E tudo o que você teme perder é o seu novo Deus. O vazio se tornou o altar. E o culto é diário. Mas existe um problema. Quanto mais adoramos o desejo, mais o desejo cresce e mais distante ficamos da paz. É a prisão dourada da era digital. Liberdade infinita, paz nenhuma. Agostinho não era um santo distante, ele era um homem atormentado. Buscou o prazer, o poder e o prestígio, mas encontrou algo que o mundo moderno esqueceu: redenção pela consciência. A fé não é fuga, é enfrentamento. Crer é olhar o abismo da própria corrupção e, mesmo assim,
escolher a luz. E talvez esse seja o verdadeiro heroísmo do nosso tempo. Não desistir de ser bom num mundo que glorifica o mal disfarçado de sucesso. Vivemos a era da espiritualidade de conveniência. Deus é bem-vindo quando dá resultados, quando atrai energia boa, quando abençoa o lucro. Mas quando ele confronta, quando exige mudança, o silenciamos. Agostinho choraria, não de raiva, mas de compaixão, porque ele sabia. O homem só reencontra o sagrado quando admite que está perdido. E nós modernos estamos, perdidos entre o vício do prazer e o medo do silêncio. Entre a fé no eu e a ausência de propósito. A filosofia agostiniana não é um convite à submissão, mas à lucidez. Ele não pede que você seja perfeito, pede que você se veja. O mal para ele não é o ato, mas o esquecimento do bem. Talvez o maior pecado moderno seja acreditar que não existe mais pecado. Talvez a salvação esteja em resgatar a humildade de olhar para o alto e admitir: eu não controlo nada, mas posso escolher o que venero. E talvez, só talvez, isso ainda possa salvar você do vazio que o consome. Se essas palavras te feriram, é porque tocaram na ferida certa. Se te provocaram, é porque ainda há em você algo que busca o sentido. Curta, se você sente que o mundo perdeu o sagrado. Comente: o que te move, fé ou medo? Compartilhe com quem acredita que Deus está morto, mas ainda sente o peso da culpa. Inscreva-se e mergulhe em reflexões que desafiam o conforto e reacendem a consciência. Porque, como diria Agostinho, a verdade habita no interior do homem. E talvez no meio de tanto ruído seja a hora de voltar a ouvi-la.